Transamérica. Bota a música do Santos, Paco. Tá ao vivo. Thiago Miabara, bota na tela o Fabiano Fará. Informações do Santos. Olha o Fará aí na bela cidade de Santos e na linda Vila Belmiro. Vou tomar a dipirona aqui que vocês já me deram dor de cabeça. Vocês me deixam louco aqui. Ô Fará, o torcedor do Santos que não tá sorrindo à toa não, hein? Porque o Santos também tá numa tanga, hein, Fará? Boa tarde, Fabiano Fará. Boa tarde, Espímpolo, Renato, Ivan, Melo. Rapaz, eu também fiquei meio com dor de cabeça acompanhando vocês fora do ar e na chegada. Olha, eu quero a bola de cristal de cada um depois, tá? De repente eu posso entregar pro Paulo Brax, que foi apresentado hoje como diretor executivo e para facilitar a comunicação como o CEO do Santos. Não existe esse cargo no organograma no clube, tá? Mas ele está sendo chamado e foi apresentado como CEO. Ele será o chefe de todos os departamentos no Santos. Ele será o chefe de Alexandre Galo, o chefe do gerente da base, o chefe do feminino, o chefe do marketing, da comunicação. Ele estará abaixo apenas do comitê de gestão. E o Paulo Brax chega com a última palavra em todos os setores. O homem tem carta branca. Se ele decidir que é viável para o Santos, o comitê de gestão vai assinar. Se ele decidir que não é viável para o Santos, o comitê de gestão não vai assinar. Ou seja, o Paulo Brax chega e nós conversamos, abrimos até a Transamérica, abriu a entrevista com ele, porque o torcedor quer saber o seguinte: a janela está se aproximando dia 10 de julho. O presidente Marcelo Teixeira já disse, inclusive, ele teve uma reunião com o Carille depois do Paulo Brax. Vou contar para vocês bastidores, vocês vão ficar meio assustados aí, tá? Com relação à conversa que houve entre o técnico e o presidente numa universidade aqui em Santos. Mas o assunto é Paulo Brax. Então a Transamérica abriu fazendo a seguinte pergunta: Paulo Brax, você chega, vai ser o chefão de tudo, legal. Só que o torcedor quer saber do futebol. A janela tá aí, jogadores podem sair. Quem pode chegar? A sua ação emergencial será no futebol? Vamos ver e ouvir. Aqui no fundo, Fabiano Fará da Rádio Transamérica, seja bem-vindo. É claro que como CEO você tem diversas áreas para analisar, para agir, mas você é um cara muito ligado ao futebol profissional. O Santos hoje tenta uma reconstrução, a volta para a Série A e uma janela que se aproxima dia 10 de julho, que é tida como importante, longa, né? Até setembro, importante. Você vai priorizar nesse teu início de trabalho esse auxílio no futebol profissional para a janela ou não é isso? Bom dia, Fabiano. O Santos é um clube de futebol e o carro-chefe é o futebol profissional. Então, embora a minha área seja geral, uma área completa em termos de futebol profissional, base, feminino, áreas meio como marketing, comunicação, financeiro, jurídico. Obviamente que o Santos, hoje ele está numa posição que ele nunca deveria estar. Então, obviamente, estarei ao lado e estarei acima do departamento de futebol profissional, sob as diretrizes e normas do presidente do comitê, para poder auxiliar em absolutamente tudo. Então, faz parte da minha função, faz parte do meu dia a dia estar ao lado do futebol profissional. É inconcebível um trabalho hoje no Santos que não seja com o objetivo de maior de retornar à Série A, onde nunca deveria ter saído. O Santos não cabe numa Série B, numa segunda divisão. Então, obviamente, eu vou estar ao lado e vou estar acima, auxiliando não só a questão financeira, também a questão organizacional, de comunicação entre as áreas, também auxiliando com o departamento de análise de mercado, que é uma criação e uma otimização urgente que a gente tem dentro do clube, isso não pode esperar, um diagnóstico, para auxiliar também nessa janela, e a gente está preparado para esse retorno. Aí o Paulo, inclusive, ele foi bem claro, dizendo que o Santos hoje não tem analistas de mercado suficiente para abastecer o Galo, o Carille, com opções para formar o elenco. O próprio Alexandre Galo, hoje executivo de futebol, e que, segundo o Paulo Brax, segue no comando, vai trabalhar ao lado do Galo e acima do Galo, mas a decisão vai ser do Paulo Brax, né? O Galo vai levar o que conseguiu e o Paulo Brax toma a decisão para depois passar para a diretoria, isso tem que ser de forma emergencial. Ele bateu na tecla aí, ele vai reformular o departamento de análise de mercado, de estatísticas e análise de desempenho do Santos, que, pelo que eu percebi, ele entende que é o calcanhar de Aquiles e por isso que o Santos só contrata por indicação. Ele disse que já diagnosticou alguns problemas, mas que hoje à tarde, oficialmente, ele começa a trabalhar
do lado e acima do Carille, dos jogadores e também do Alexandre Galo. Por falar em Carille, Espímpolo, tem um tempinho ainda? Tô chegando bem aí, Espímpolo? Tá chegando muito bem, imagem linda, o som cristalino. O torcedor queria que o time estivesse jogando no campo com a mesma qualidade que você tá aparecendo agora, Fará. Ah, é só me colocar de 9 aqui que eu garanto pelo menos calma. uns 3 por partida. Não, é verdade. Olha só, e fiz muito gol aqui atrás, tá? Pra quem tá pelo YouTube assistindo, pra quem tá ouvindo aqui na Vila Belmiro no gol de fundo, já fiz uns 3, 2 cobrando falta e um de bicicleta. Ó, deixa eu falar um negócio. Carille e Marcelo Teixeira, técnico do Santos e presidente do Santos, tiveram uma reunião com a presença, que não era a princípio para estar, mas esteve, do Alexandre Galo, executivo de futebol, e alguns membros do comitê de gestão. Foi um tete-a-tete do presidente com o Fábio Carille, tá? A Renata abriu e falou, o Carille vai sair, não. O Carille, a ideia do Paulo Brax, da diretoria, é manter o Carille até o fim do ano. Para eles, o Carille tem sim condições de tornar o Santos competitivo na Série B, com reforços pontuais, é verdade, com aproveitamento da base, que foi uma exigência do presidente Marcelo Teixeira, e aí o Santos pode subir. É a visão inicial do Paulo Brax, do comitê de gestão, e foi tocado o assunto com o Carille, tá? O Carille permanece no Santos, só que houve muitas divergências entre Carille e Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira falou, Carille, tem que cobrar mais os caras lá, bota para treinar em 2 períodos. Por que estão treinando um período só, ficando 5 horas no clube? Coloca para ficar mais tempo no clube, como foi no Campeonato Paulista. O Carille contra-argumentou e disse o seguinte, olha, eu tenho jogadores, na minha média de idade, acima de 30. Eu não posso exagerar na carga de treinamento, senão eu vou perder jogadores, como já perdi por lesões musculares. Ah, mas você tem que ser mais enérgico com os jogadores. Eu sou enérgico, o que eu preciso são de reforços. Ah, mas usa a base. Nós temos na base jogadores que possam, pelo menos tem que ser observados por você. Tá, eu vou usar, mas eu preciso de reforços. Carille, por que você não muda o esquema? Porque o elenco que eu tenho é só para jogar dessa maneira, no 4-2-3-1 ou no 4-3-3. Eu olho para o banco e não tenho como mudar. Então a conversa foi elevando o tom, sempre numa educação, obviamente, mas no final, apertaram as mãos, cada um para o lado, mas cada um defendeu o seu ponto de vista. E o Carille saiu de lá fortalecido, convencendo o presidente de algumas situações, principalmente de contratação. A partir de 10 de julho, o Carille entende, se o elenco não tiver novas alternativas, novos jogadores, ele vai ter um time titular e mais 2 ou 3 no banco, e que se alguém machucar, ele vai ter complicações para disputar a Série B. Então foi uma conversa de divergências, porém o Carille sai de lá empregado, com moral e com respaldo do presidente Marcelo Teixeira, que pelo que eu conheço, ele pergunta, ele provoca. Se você ficar quieto, você começa a perder moral com ele. E o Carille foi lá e, entre aspas, enfrentou o presidente Marcelo Teixeira. Então apertaram as mãos, cada um foi pro lado. Hoje o Carille dá treino à tarde, tá? Vai ficar mais tempo o pessoal no clube, mas depois já volta para de manhã, aí à tarde só domingo. Segunda pega a Chapecoense aqui na Vila Belmiro, 7 da noite. O Carille permanece também porque o Santos, e eu obtive informações aqui, não, apenas nomes foram cogitados. Por exemplo, Sampaoli tá aí e tal, fez um bom trabalho aqui. Não, esquece. Sampaoli saiu daqui juridicamente em briga com o Santos e só gosta de dinheiro para montar o time. Não temos dinheiro, esquece o Sampaoli. Cuca não quis continuar aqui, sabe? Tem gente que fala, o Cuca chega, já dá vontade de chorar, só de olhar a expressão dele, né? Cuca tá fora. Fernando Diniz, vai entregar o Santos pro Diniz com aquela qualidade de saidinha apoiada? Não, esquece, vai dar ruim. Então, o Felipão não, é muito caro, não é o momento, o Luxemburgo. Nomes foram comentados, mas caiu no do Carille. E tem outro agravante pra gente finalizar aqui. A multa rescisória do Carille, se o Corinthians quiser levar, são 2.400.000 reais. Tem um problema dele na FIFA, do Vevaren Nagasaki, time do Japão, e o Carille, tá? São 7,5 milhões de reais que o Vevaren cobra de multa por ele não cumprir o pré-contrato que começaria em fevereiro. Mas ele avisou lá, o Santos sequer foi citado, porém se comprometeu com o treinador. Caso ele perca na FIFA, a FIFA decida que ele tem que pagar essa multa, o Santos ajudaria o Carille. Então, para levar o Carille hoje, é algo em torno de 10 milhões de reais, viu, Espímpolo? Será que o Corinthians tem à vista? A pergunta é bem fácil de ser respondida pelo atual momento, né? Vocês querem perguntar algo por Fará aí pra gente liberar o Fará? Temos ainda Palmeiras para falarmos, vamos falar do São Paulo. Diga lá, eu quero, só contextualizando, tá, Fará? É o seguinte, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ele tem o direito porque ele é o presidente do clube, perfeito? Agora,
ele não é um especialista em futebol, tampouco para gerir o departamento de futebol do Santos, para ficar questionando se o time treina em 1 ou em 2 períodos, certo? Ele não tem para isso, mas ele é o presidente, ele pode questionar. Ele passa o departamento de futebol para uma pessoa, delega para um profissional capacitado, que estudou, que conhece, que tem experiência. Esse sim vai cobrar o treinador e vai entender o que é necessário para que o Santos e o treinador possa fazer, principalmente o treinador possa fazer a equipe desenvolver. O que o Galo faz no Santos? Hoje o Galo, segundo o presidente Marcelo Teixeira e o próprio Paulo Brax, que conversou com a gente agora há pouco, ele é o responsável por ir ao mercado e tentar reforçar o Santos, com posições, com pedidos do técnico Fábio Carille. O Galo está à frente das negociações, só que ele estava sozinho até a chegada do Paulo Brax. Agora, quem aprova ou não é o Paulo Brax. Nesta reunião, só para arrematar, para você ter uma ideia, o Marcelo Teixeira ofereceu ao Fábio Carille: quer que eu vá atrás do Luan Pérez, que jogou no Santos aqui, depois foi para a França, está no Fenerbahçe da Turquia? Pô, mas o salário dele é alto. A gente pode tentar. Pois é, ofereceu. Gustavo Mosquito do Corinthians, O Santos estava querendo o Gustavo Mosquito a pedido do Carille, Só que o Antônio Oliveira quis segurar lá. Léo Natel, o presidente Marcelo Teixeira vetou, porque o Carille queria, e o Galo tinha aprovado isso também. O Galo e o Carille queriam o Léo Natel, só que o presidente do Santos vetou, como vetou o salário alto para o Marcelo Groi, Outra situação, o Pedro Raul se negou a jogar no Santos, O Santos tomou um não do Pedro Raul, que deu uma balada nas estruturas aqui da Vila Belmiro. Agora tem o Paulo Brax. O que o Galo faz? O Galo é o responsável pelo futebol profissional do Santos, é o executivo de futebol. Só que tudo que ele tomar de decisão, agora passa pelo Paulo Brax. Antigamente, ele tomava a decisão e mandava para o presidente assinar ou não. Agora é o Paulo Brax que faz o filtro. Ou seja, ele não passa confiança. Exato, porque se o presidente veta escolhas, do Galo e do Carille, tem muita coisa errada. No mínimo é esquisito essa situação. Tanto é que chegou um CEO, Fabiano? Então, e o que o presidente cobra demais é que, para contratar, por exemplo, o Léo Natel, você tem o Enzo Monteiro, só fez 45 minutos na Série B. É um jogador boliviano da base do Santos, que é goleador do Brasileiro Sub-20 pelo Santos. Por que ele não está aproveitado mais? Por que o Santos está atrás de um defensor, de um zagueiro, e sondou o Igor Rabelo do Atlético Mineiro, se tem o Jair, na base, o Jair que já treinou no profissional? Por que o Santos, por exemplo, hoje sem o Escobar, vai ter que improvisar o Rainer na esquerda, se ele tem o Souza, recuperado de lesão, que está na base e está arrebentando na base? O que ele questionou foi: o cara, ele precisa aproveitar, testar a molecada que está na base, para saber se eu vou ter que contratar 6 ou contratar 2. Só um exemplo disso que fez o presidente forçar essa barra para cima do Carille. O Rodrigo Ferreira foi contratado ao Mirassol, logo depois do Campeonato Paulista, porque o Santos não esperava uma resposta tão rápida do JP Sherman pela direita. Quando o JP Sherman deu a resposta, tentaram desfazer o negócio com o Mirassol, mas já era tarde. Então o Santos tem 3 laterais direitos. Tem o JP Sherman, tem o Rainer, que o Santos vai comprar os direitos no fim do ano. 3 não, 4. Tem o Aderlan e tem o Rodrigo Ferreira. E tem hoje só o Escobar para a lateral esquerda, Então tá meio capenga na posição. E o Rainer às vezes joga de ponta direita, de lateral esquerda. Ele quer um aproveitamento da base, para saber se a base funciona ou não. E se funcionar, por exemplo, o Miguelito, que está na Copa América com a Bolívia, ele é um meia que o Santos precisa, que teve poucas oportunidades com o Carille. Isso foi cobrado do Carille. Por quê? Não deixá-lo treinando no profissional e observá-lo mais, levá-lo aos jogos. A gente tem o Serginho aqui, contratou o Serginho, tem o Miguelito, então ele não quer mais que cometa esses erros. Fará, nós estamos em cima do laço aqui, temos alguns compromissos comerciais, temos outros clubes, mas o espaço está aberto para você. Parabéns aí pela entrada esclarecedora. Se pintar novidade, você chama a gente, tá bom, Fará? Combinado, um abraço a todos aí, não esquece de me mandar a bola de cristal de vocês estão demais hoje, hein? Grande abraço, Fará, muito obrigado.